Bora mergulhar em uma das figuras mais complexas e, vamos ser sinceros, mais incompreendidas da história antiga, o profeta Jeremias. A ideia aqui é deixar de lado aquele texto super denso e olhar para a vida dele como uma verdadeira performance dramática. Uma história sobre avisos que ninguém quis ouvir, sobre um sofrimento pessoal imenso e, acredite, sobre uma esperança radical bem no meio do caos. Prepare-se para ver o custo real de se dizer a verdade. Essa frase já dá o tom, né? Mas olha, isso não foi só uma previsão sussurrada, foi uma declaração pública, quase uma peça de teatro de rua com uma mensagem bem aterrorizante. E tudo isso encenado no momento exato em que Jerusalém estava ali prestes a desmoronar sob a ameaça do Império Babilônico. Então nossa história começa com um ato impossível de ser ignorado. Vamos entender como Jeremias usou um objeto do dia a dia, uma coisa super simples, para entregar uma mensagem divina que era tudo menos comum. Jeremias era um mestre da performance, um verdadeiro artista de rua. Ele não se contentava em falar, ele precisava mostrar. O plano foi meticuloso. Primeiro, ele compra um vaso de barro. Depois, ele leva as figuras mais importantes da cidade para um vale com um passado bem sombrio, ligado a sacrifícios e idolatria. E aí, depois de anunciar o julgamento de Deus, ele simplesmente estilhaça o vaso no chão. A metáfora visual era brutal e cristalina. Assim como aquele vaso, Jerusalém seria quebrada, sem conserto. Como dá para imaginar quebrar simbolicamente o futuro de uma nação na frente dos líderes não é algo que passa batido. E essa verdade, entregue de um jeito tão dramático, teve um custo pessoal altíssimo para o profeta. A reação foi imediata e violenta. Fassur, o chefe da segurança do templo, não veio com debate teológico, não. A resposta dele foi força bruta. Jeremias foi espancado e preso num tronco, que era um instrumento de humilhação pública. Pensa só, a verdade profética não foi rebatida com argumentos, mas com violência. Isso vindo justamente da liderança religiosa que deveria protegê-lo. Isso aqui é uma janela para a alma do Jeremias. Ele não era um herói de pedra, era um homem quebrado pela própria missão, questionando o sentido da sua existência. Ele sentiu a dor, a solidão, a vergonha, sentiu tão fundo que chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. É um retrato honesto e que dói do peso que ele carregava. Mas, mesmo com toda a dor e a rejeição, a mensagem de Jeremias não ficou mais leve. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais polêmica, a ponto de soar como traição. Basicamente, ele dizia que a única esperança de sobreviver era se render ao inimigo. E mais uma vez, Jeremias não só fala, ele se torna a própria mensagem. Ele começa a andar pela cidade com o jugo de madeira nos ombros. Sabe, aquele instrumento usado para controlar bois de arado? Era uma imagem desconfortável, impossível de não notar, gritando para todo mundo: curvem-se ao domínio da Babilônia se quiserem viver. E aqui a atenção explode em público. Aparece outro profeta, Ananias, com uma mensagem bem mais popular, claro. Uma mensagem otimista, prometendo libertação em apenas 2 anos. E para provar o seu ponto e humilhar Jeremias, ele arranca o jugo de madeira do pescoço dele e quebra na frente de todo mundo. Era um confronto direto, a verdade que ninguém queria ouvir contra uma mentira que todo mundo amava. A resposta para esse espetáculo todo não demora a chegar. A mensagem para Jeremias é assustadora. O jugo de madeira que foi quebrado vai ser substituído por um de ferro, ou seja, um destino ainda mais duro e inevitável. E quanto a Ananias, o profeta da esperança fácil, ele morre naquele mesmo ano exatamente como Jeremias previu, uma demonstração sombria de que brincar com a profecia tinha consequências mortais. Ok, depois de tanta destruição, tanta punição e morte, seria fácil pensar que a história de Jeremias é só sobre desgraça, né? Mas é justamente aqui, no ponto mais sombrio de todos, que a mensagem dele revela um núcleo inesperado e poderoso de esperança para o futuro. Pensa no cenário. A cidade está cercada, a fome está se espalhando, a derrota é certa e o próprio profeta está preso. O que Deus poderia pedir para ele fazer nesse momento de desespero total? A resposta desafia qualquer lógica. Ele é ordenado a comprar um pedaço de terra. Imagina só, fazer um investimento imobiliário no meio de uma invasão militar, quando o valor da propriedade era literalmente zero. Parecia um ato de pura loucura. Mas, como tudo na vida de Jeremias, o simbolismo por trás era gigante. E aqui está o porquê. A compra do campo não tinha nada a ver com o presente, que já estava condenado. Era uma promessa ousada sobre o futuro. Foi um ato radical de fé, um sinal de que, apesar da destruição que todos viam, Deus um dia restauraria o seu povo à sua terra. A vida normal
comprar casas, plantar nos campos, um dia voltaria. E essa esperança vai ainda mais fundo do que a simples restauração da terra. Ela chega no seu auge com uma das ideias mais revolucionárias de Jeremias, a promessa de uma nova aliança. No futuro, ele diz, a conexão com Deus não seria mais baseada em leis escritas em pedra, mas numa lei gravada no coração de cada pessoa. Uma relação baseada no perdão e na proximidade. Mas antes que essa esperança pudesse nascer, a tragédia precisava acontecer. Agora a gente chega ao clímax inevitável da história, o momento em que décadas de avisos de Jeremias se tornam uma realidade brutal e sangrenta. E aconteceu. Aconteceu exatamente como Jeremias havia dito. Cada detalhe sombrio das suas profecias se cumpriu. A cidade caiu, a liderança real foi aniquilada com uma crueldade chocante e o povo foi arrastado para o exílio. Décadas de avisos ignorados que terminaram em um banho de sangue e fogo. E qual foi o destino de Jeremias? Numa ironia amarga, os próprios babilônios, os inimigos, o reconhecem como um profeta e o tratam com respeito. No fim, ele estava certo, mas a sua vitória foi ver a destruição completa da sua nação e do seu povo. Uma vindicação de cortar o coração. O que nos deixa com essa pergunta final? Jeremias ficou conhecido na história como o profeta chorão, um mensageiro da desgraça. Mas, será que essa é a imagem completa? Olhando para a história toda, a gente vê que a destruição nunca foi o ponto final. Era o caminho doloroso para uma purificação, para um novo começo. Então, quem ele foi, afinal? Um profeta da desgraça ou um arquiteto da esperança mais resiliente que existe? Talvez a verdade, como quase sempre, seja bem mais complexa.